a autonomia também, junto com esse profissional, para estar pedindo e o respaldo dele. É claro que nenhum médico em sua sã consciência vai deixar de assinar junto com você. Mas quanto mais interação, interação você tiver com essa equipe, quanto mais credibilidade você passar para esse profissional que está trabalhando com você, esse médico, mais fácil será o seu trabalho. Né? A gente tem que pensar sempre na equipe multiprofissional que nós estamos juntos, né? Nós somos, né, profissionais que nos juntamos nessa equipe para procurar o bem-estar completo do paciente. Tudo que a gente quer é que o paciente seja atendido na sua unanimidade, na uniformidade. Né? Então, para isso, a gente tem que se organizar e a gente tem que trabalhar em equipe para buscar o bem-estar completo desse paciente. Então, um exemplo que eu dei, né, de uma forma como o nutricionista tem para servir no estado nutricional de um paciente e até mesmo buscando, né, para esse paciente a recomendação e preenchendo o requerimento para que ele possa dar entrada no pedido da sua suplementação, né, para melhorar o estado, né, físico desse paciente. A atuação do profissional no SUS, né, a gente trabalha nas secretarias municipais, no setor público, e também trabalhamos em secretarias estaduais. Né? Aqui, nesse caso, a gente estaria trabalhando como servidor público. No terceiro setor, nós temos, né, as ONGs, as entidades filantrópicas que vão trabalhar também, né, a melhora desse paciente, e em associações sem fins lucrativos. Né? Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, a Casa de Apoio ao Câncer, né, que a gente também trabalhou lá e trabalha de uma forma de doação do seu trabalho. Né? Algumas entidades filantrópicas e algumas associações sem fins lucrativos acabam por contratar um profissional, mas na maioria das vezes, nesse terceiro setor, a gente trabalha como um voluntariado. Né? No nosso caso lá, a gente tinha esses campos de estágio em lar de longa permanência de idosos, na Casa de Apoio ao Câncer, onde o aluno ele tinha a oportunidade de atender esses pacientes com a nossa supervisão, né? E ali ele tinha a oportunidade de exercer, né, a profissão de nutricionista, embora ele assinasse os planejamentos alimentares junto com o professor do estágio, que é um nutricionista, mas todo o trabalho era feito pelo aluno. E isso deu tanta segurança para eles que alguns até continuaram ali nesses locais, e eu tenho conhecimento que alguns também foram contratados ali. Então, o terceiro setor também é um setor que abre portas. Né? Às vezes a gente começa num trabalho voluntário e depois acaba sendo acolhido por esse lugar e admitido como funcionário, se ali couber a contratação. No sistema suplementar, também há o trabalho em planos de saúde e em seguro de saúde. No sistema suplementar e no terceiro setor, é um serviço privado, né? É uma contratação particular. Nas secretarias municipais e estaduais, a atuação é como servidor público. Dentro dos planos de saúde, nós temos, assim, trazendo um pouquinho para o nosso trabalho de nutricionista, nós temos várias áreas que a gente pode trabalhar dentro de um plano de saúde. No atendimento ambulatorial, dentro da unidade de alimentação e nutrição do hospital, então da cozinha, né, como nutricionista da UAM. Então, assim, tem como coordenador de grupos no atendimento ambulatorial também, né, dentro de grupos de tratamento específicos, grupos dos diabéticos, dos hipertensos, da obesidade mórbida,
da gravidez de risco. Então, são grupos, né, que normalmente os planos de saúde montam e que a gente pode estar trabalhando junto com a equipe para melhorar o estado nutricional das pessoas que procurarem. E aí, dentro dessa administração desse sistema suplementar, que seriam os planos de saúde e o seguro de saúde, nós temos, né, a autogestão, que são empresas empregadoras, entidades sociais ou empresas públicas, as de medicina de grupo, né, que são planos de saúde, médicos e odontológicos, são empresas que se unem, né, para oferecer serviços de medicina. As cooperativas, né, elas também reúnem profissionais para administrar planos privados de saúde, e as seguradoras que controlam, né, os planos de saúde. Bom, esse sistema suplementar, ele é regulado pelo Ministério da Saúde, né? Os planos de saúde e seguro de saúde são regulados pelo Ministério da Saúde. Então, eles não podem, né, funcionar ao seu bel prazer e fazer o que eles têm entendimento. Não, eles precisam ter, né, as normas e seguir as diretrizes da Agência Nacional de Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e também do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, porque é preciso também abrir espaço para todos, né? Não é interessante que um determinado plano de saúde ou uma determinada seguradora tome conta do sistema todo, sem deixar que os outros participem dessa fatia do bolo também. Né? A atuação do profissional de saúde dentro dessa perspectiva da saúde coletiva, ele poderá trabalhar, né, dentro do planejamento e gestão, né, que aí, como eu falei, dos hospitais, das unidades básicas de saúde, departamentos e secretarias de saúde, na educação, formando profissionais que vão trabalhar, né, junto com as equipes, né? E aí ele pode estar dentro de uma universidade, ele pode estar na educação permanente, ele pode estar num curso técnico, né? Esse profissional também trabalhando na educação. Na assistência em saúde, em estratégias de saúde da família, unidades básicas de saúde, hospitais e ambulatórios. Em pesquisa também, o profissional da saúde pode trabalhar, né, no desenvolvimento de novos medicamentos, para traçar o perfil epidemiológico de determinada população, né, para conhecer o perfil epidemiológico de uma população para a criação de diretrizes que venham atender, né, os anseios daquela população que diz respeito à doença que mais aparecer nesse perfil epidemiológico. Né? Suponhamos que no perfil epidemiológico da população de Cachoeiro, que foi levantada numa pesquisa com os profissionais da saúde, que eles fizeram com a população, que era atendida nas UBSs, né? Na maioria dos bairros, a deficiência que mais se viu foi a desnutrição. Então, como querem falar, pode falar. Alguém quer falar? Você levantou a mão? Abre o microfone para falar. Não? Acho que eles estão apertando sem saber, Vânia. Porque ó, levantaram a mãozinha aqui, então, para mim, parece que quer falar. Então, tá bom, não tem problema. Querendo falar, abre o microfone e fala aí com a gente. Então, nesse caso, já que você fez o levantamento e que encontrou a desnutrição, né, o município ele vai tratar, né, as diretrizes para conduzir, né, todo o tratamento nutricional e todo o tratamento medicamentoso, né, de suplementação para cuidar dessa população. Então, o profissional de saúde ele é muito importante nesse tipo de levantamento também, que é a pesquisa em saúde.
Na vigilância em saúde também é importante a atuação profissional, né? Ele pode atuar tanto em hospitais quanto departamentos, e ele pode ser também um fiscal da vigilância em saúde, que é o caso do nutricionista, que pode trabalhar nessa área, fiscalizando a atuação, né, dos locais que produzem alimentos, que comercializam, né, e que vendem alimentos, e aí a gente tem uma certa distribuição que fica na alçada da vigilância sanitária. Bom, quando eu faço a vigilância em saúde, né, eu quero estudar, né, vamos voltar lá no exemplo que eu estava dando de encontrar de encontrar as razões por que aquela população adoeceu, de cada local e cada época. Então, voltando lá no exemplo, né, a gente tem que por que essas pessoas, né, estão apresentando mais a desnutrição? Qual é o comportamento alimentar dela tem demonstrado que tem aparecido mais, né, que tem pontuado mais a desnutrição nele? Será que é uma alimentação incorreta? Será que é determinado, por exemplo, tabu em relação à alimentação que pode trazer para essas pessoas? Pode trazer para essas pessoas uma dificuldade Vânia. Oi? Professora, eu acho que a gente não está conseguindo te escutar. Não está me ouvindo? A gente não tá te ouvindo. Não, tem o microfone de alguém da que tá muito Karine tá alto. ligado. Pessoal, vamos deixar o microfone no mudo, porque Da senão dá Karine. interferência. Karine, fecha seu microfone aí pra gente. Karine, na sua frente aí tem uma câmerazinha, um microfone, fecha aí pra gente. Aí, agora foi. Foi. Então, vou repetir então para vocês. Voltando lá no exemplo que eu tinha dado para vocês a respeito da população, fizeram um estudo epidemiológico e se encontrou que essa população, a doença de maior prevalência era a desnutrição. Então, acho que a Rita está chegando. Peraí. Guilherme, fecha seu microfone para gente, para não dar interferência no meu. Mas na hora que você quiser falar, pode abrir e me chamar. Oi? Fecha seu microfone. Ok. Obrigada. Na hora que você quiser me chamar, viu, Guilherme? É só abrir o microfone e me chamar que eu interrompo para fazer pergunta. Qualquer um de vocês, tá, gente? Então, eu preciso entender o porquê que esse resultado epidemiológico dessa população deu demais desnutrição. O que está acontecendo com essa população? Qual é o comportamento alimentar que tem gerado a desnutrição? Então, para isso, eu preciso entender o modo de viver e de adoecer de cada local e de cada época, não é? Para isso, eu vou descobrir quais são as ações práticas que eu vou desenvolver para prevenir a ocorrência e a propagação das doenças. Vamos supor, no caso da desnutrição, né? O que eu tenho de ação prática? A prefeitura, ela faz um cadastro, através do cadastro único que a gente tem do governo federal, a prefeitura consegue reconhecer quais são as famílias que estão em vulnerabilidade social, para que eu possa chegar nessa família, atender essa família, de forma que eu consiga resolver esse problema, né, dando a ela subsídios, dando a ela a oferta de alimentos de cesta verde, para que ela possa melhorar a alimentação dela, né, e resolver esse problema da desnutrição. Então, a partir do momento que eu detecto a doença de prevalência, eu crio ações práticas, eu vou conseguir resolver os problemas. Claro, né, gente, que eu não vou conseguir abraçar a população toda de uma vez só, mas as ações, elas são
são direcionadas para a população toda. E quanto mais eu estudar, quanto mais eu entender o modo de vida dessas pessoas, né, e o porquê que elas estão adoecendo, mais fácil serão as minhas ações. Por exemplo, será que essa pessoa está adoecendo por causa de algum tabu alimentar, né, que tem impedido com que ela coma determinado alimento que tem uma propriedade alimentar que se completa? Por exemplo, será que em algum momento essas pessoas foram induzidas a não consumir, por exemplo, arroz com feijão? A gente sabe que o arroz ele tem aminoácidos que são essenciais para o nosso organismo, o feijão também tem aminoácidos, mas os que estão presentes no feijão não estão presentes no arroz. Então, quando eu junto o arroz com feijão, eu tenho uma oferta melhor de aminoácidos. E o que acontece? Essa junção faz com que eu melhore o meu estado nutricional e eu consiga, né, um aporte, né, pelo menos na questão dos aminoácidos, que são essenciais para o meu organismo, melhor quando eu faço a combinação. Mas será que em algum momento nessa comunidade ou nesse bairro específico alguém chegou com alguma história de que comer arroz com feijão não dava resultado ou que engordava? Ou não sei se criou algum mito em relação a isso? Então, por isso que é importante que eu conheça a população com quem eu estou trabalhando. E por isso que é muito importante aqui o profissional de saúde, o agente comunitário de saúde, porque ele é a nossa porta de entrada na residência dessas pessoas. Porque ninguém conhece melhor as famílias da área ali do que o agente comunitário de saúde. E a partir daí eu posso conhecer, né, situações sanitárias, situações de saúde ambiental, a saúde do trabalhador. Eu sempre, quando falo dessa necessidade da gente conhecer com quem a gente está trabalhando, eu me lembro de um trabalho que nós fizemos lá em Viçosa, quando eu estudava lá, um determinado bairro, num estudo epidemiológico que nós fizemos, tinha o acometimento de muita verminose, principalmente nas crianças. E aí foi se estudando, né? E foram se buscando, né? O porquê dessas verminoses. Tem alguém com o microfone aberto. Pérola, fecha o seu microfone para gente. Obrigado, amor. A hora que você precisar falar, você abre. E aí a gente ficou encucado, né? O porquê que dava tanta verminose ali. E a prefeitura, junto com a universidade, a gente tinha um convênio e a gente resolveu buscar junto dessa comunidade quais eram as questões que estavam envolvidas atrás dessa incidência e da prevalência de verminose na população daquele determinado bairro. E aí a gente descobriu que mais da metade das pessoas não tinham banheiro dentro de casa. E assim, não tinham banheiro, que elas faziam as suas necessidades no meio do mato, nem fossa, muitas casas nem fossa tinham. E o esgoto também, a rede sanitária, ela era a céu aberto. E aí a prefeitura fez um trabalho, né, de construção da rede de esgoto ali daquele local e cedeu os banheiros para essas famílias. Né? Eu não sei se vocês já viram em comunidade rural aquele banheirinho que é de pré-moldado. Né? São duas paredezinhas com um tetozinho, um chuveirinho e o vaso sanitário. E aí, qual não foi nossa surpresa? Né? Se passou algum tempo e foi se fazer novamente os exames nessa população e a incidência e prevalência da doença continuava. E aí foi aonde a prefeitura chamou a gente para poder fazer o trabalho. E nós fomos descobrir que a grande maioria das famílias não estavam usando o banheiro como ele deveria ser usado. Por quê? Porque eles foram lá e instalaram o banheiro, mas não ensinaram a população como deveria ser usado. Então, as pessoas estavam usando o vaso sanitário para tudo, menos para defecar. Né? Então, a gente, através desse exemplo, o que eu quero trazer para vocês?
que não adianta só também você resolver o problema pontualmente, que você precisa educar a população para que ela entenda o que é que você está fazendo por ela. Né? Não é simplesmente chegar ali e implantar o banheiro, isso não resolveu o problema. Né? É claro que a rede de esgoto resolveu muito, mas o banheiro, algumas pessoas plantaram plantas no vaso sanitário, outras fizeram do vaso sanitário chocadeira de galinha. Então, assim, as coisas mais absurdas que vocês possam imaginar era o que a gente encontrou lá. Tá, gente? Eu estou falando de um bairro de periferia, sabe? E de um tempo também que a gente não tinha internet, não tinha nada disso. Eu estou falando de um tempo de... eu não vou revelar não, mas mais de 20 anos atrás, com certeza, senão vocês vão acabar descobrindo minha idade, que eu estou muito velha. Mas, enfim, né, eu estava lá com os meus 19 anos nessa época, estudando lá. Então, não basta, né, só querer também resolver o problema, mas você precisa, né, descobrir o que está propagando essa doença para você poder entrar com ações práticas para prevenir a ocorrência da propagação dessa doença. Então, por isso é importante a vigilância em saúde. Não é? Então, continuando dentro dos conceitos, a vigilância epidemiológica ela vai ajudar a detectar e prevenir, né, as mudanças nos determinantes e condicionantes da saúde. Para quê? Para que a adoção de novas medidas de prevenção sejam recomendadas e que aí a gente consiga, então, controlar as doenças e os agravos que essas doenças trazem. Porque, às vezes, a doença em si, ela nem é tão maléfica, mas os agravos que ela traz são mais nocivos à pessoa, né, à saúde da pessoa e, às vezes, até letais, né? Então, a vigilância epidemiológica, ela vai, né, fortalecer a vigilância em saúde, porque ela vai coletar os dados, vai recomendar as medidas de controle, vai, junto com os profissionais, né, que fazem parte dessa equipe, promover as ações de controle, avaliar o impacto dessas medidas e divulgar informações pertinentes. Tudo o que aconteceu nesse exemplo que eu dei da questão da verminose. Foram lá, coletaram os dados. Quais foram as medidas recomendadas? A gente tem que implantar banheiros e a rede de esgoto. Então, essas ações foram promovidas. Depois, houve um impacto, a avaliação do impacto dessas medidas. E ali foi que se descobriu que o impacto não era tão positivo como se queria. E aí, o que aconteceu? Novas medidas foram tomadas e novas informações foram divulgadas e que foram pertinentes ao assunto, ao caso, para resolver o problema daquela comunidade. A vigilância sanitária, ela tem como proposta, né, executar ações para eliminar, minimizar ou evitar riscos à saúde. Então, ela promove intervenções nos problemas que são identificados. Então, a partir da identificação, através de pesquisas, através de denúncias, né, porque a vigilância sanitária ela está muito ligada às denúncias, né? Então, as pessoas elas denunciam determinado estabelecimento ou produto que está circulando, ou serviço, não é? E o papel da vigilância sanitária é ir lá e fiscalizar essas ações. Então, identifica, detecta, monitora e vai controlar, né, esse produto, né, esse tipo de serviço que está dando risco e agrava a saúde da população. A vigilância sanitária, ela atua em produtos, em serviços de saúde, meio ambiente, na saúde do trabalhador, aeroportos também e fronteiras. Né? Em aeroportos, eu sempre nas segundas-feiras procuro assistir a série da Record, Aeroportos, e eu gosto muito quando tem aeroportos, zona de risco. E eu gosto muito quando tem a parte da vigilância sanitária,
porque acontece muito das pessoas quererem entrar no país com alimentos que elas estão trazendo de outros países. Então, eu me lembro muito de uma questão de uma pessoa, acho que da Guatemala ou do Peru, não me lembro, e que ela queria entrar aqui com algumas espigas de milho que a gente não tem aqui no Brasil. E a vigilância sanitária não permitiu a entrada desse alimento. Por quê? Porque se isso se perde, ou cai, né, uma semente dessa e brota, ela pode interferir em toda uma geração de milho, por exemplo, né, que foi toda uma semente que foi trabalhada para ser desenvolvida aqui no Brasil. Então, normalmente a vigilância sanitária não permite que esse tipo de alimento entre, porque pode trazer uma contaminação. Eu lembro de uma chinesa também que queria entrar com algumas comidas bem exóticas, né? E também a vigilância sanitária também confiscou, né, esse material, esses alimentos que ela estava trazendo, né? E tinha alguns peixes secos, né? Mas tudo assim, muita coisa, parecia que era um trabalho artesanal que ela tinha feito em casa para poder trazer. Então, é muito importante que a vigilância sanitária esteja atenta a esse tipo de movimentação, por exemplo, no aeroporto, porque é uma forma de fazer a barreira sanitária também, né? Outra importância também é a barreira sanitária, né? Agora, por exemplo, em tempos de Covid-19, né, é muito importante que as pessoas que estão em estado febril, né, que estão com tosse, né, sejam realmente vigiadas, controladas, e aquelas que estiverem em estado mais avançado, né, se estiverem contaminadas, que sejam mesmo colocadas em quarentena e que não adentrem o país para que não haja circulação do vírus, né? Então, dessa forma, a gente tem ações de monitoramento constante da saúde, né, em todo o nosso território nacional, que é o que a gente está vendo demais agora em relação à Covid-19. Na saúde ambiental também, né, o funcionamento, né, se faz também através de medidas preventivas, nos controles e fatores de risco. A vigilância ambiental, ela monitora a qualidade da água, do ar e do solo, né? E também busca o controle de desastres de origem natural, as substâncias químicas que são frutos de dejetos, né, nos rios, os acidentes com produtos perigosos. Então, tudo isso faz parte da vigilância ambiental. E na saúde do trabalhador, a identificação de risco nas condições de trabalho do trabalhador, né? E aí a proposta de intervenções para quê? Para proteger e promover a saúde, auxiliando na recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores. Outra coisa também muito importante para que a gente entenda, né, como que as doenças funcionam. Tem alguém com o microfone aberto. Quem chegou agora? Jane? Fecha seu microfone para a gente. Desculpa. Porque ele dá interferência. Sem problema, amor. A hora que você precisar perguntar, pode abrir. Uma coisa muito importante que para a gente entender é que as condições de saúde, elas vão depender de determinantes sociais, né? Então, quando a gente falava lá daquele exemplo que eu dei na comunidade lá da questão das verminoses, né? Elas eram doenças que eram transmissíveis, né? Infecciosas, de certa maneira, né? Mas que também a gente pode ter um quadro de doenças e agravos não transmissíveis, que são as DANTES, antes conhecidas como DCMs, né? Doenças crônicas não transmissíveis. Hoje a gente tem agravos também, então fica doenças e agravos não transmissíveis, DANTE, e as doenças infecciosas ou transmissíveis, né? Então, as doenças que são infecciosas ou elas são transmitidas através de um agente infeccioso.
que pode ser um vírus, né? Como, por exemplo, agora a gente está diante de uma pandemia pelo vírus, né? Pelo coronavírus, que causa a síndrome respiratória, né? De classe 2, que é a Covid-19. Então, esse agente infeccioso, ele pode, né, migrar de um organismo que está parasitado para um sadio, né? E, nesse caso, pode haver ou não uma fase intermediária dele no ambiente, né? O Covid-19, coronavírus, ele segue todo esse processo, né? E aí a gente tem várias doenças que a gente poderia estar dando exemplo, né? Não só a que está mais em alta, mas outra que tem matado também, que toda a atenção para ela foi deslocada para a Covid-19, muita gente está esquecendo dela, que é a dengue, né? Que a gente tem o mosquito transmissor, né? E ele causa, né? A transmissão se dá através da fêmea desse mosquito, o contágio, né? E é uma doença também de alta prevalência no nosso país e que mata, né? Com muita densidade populacional também, muita prevalência, né? Incidência de morte pela dengue. Então, a gente precisa, né, estar atenta para essas doenças também, né? A gente tem, né, as doenças que são, né, doenças e agravos não transmissíveis, né? Isso é o maior problema da saúde pública na atualidade, né? Porque elas vão envolver as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, né, as diabetes, os acidentes e as violências, né? Então, a gente tem aí hipertensão, né, a diabetes, as dislipidemias, né, que são os descontroles da área do colesterol, né, dos triglicerídeos, né, esse descontrole do perfil lipídico da população, que a gente também vai encontrar. No Brasil também a gente tem uma grande incidência de homicídios e de acidentes de trânsito, né, suicídios também, e eles são a segunda causa de mortalidade, né, no Brasil, principalmente entre os jovens, e que também precisam ter toda a atenção da saúde pública voltada para isso. No caso das doenças transmissíveis, né, a primeira coisa que eu tenho que entender é qual é o comportamento dessa doença. Por quê? Para eu entender como a doença se comporta, para eu poder criar medidas de prevenção. Para eu controlar e modificar também os determinantes sociais da saúde. Então, essa doença, ela se transmite como? Vamos voltar na Covid-19, né? Como que ela se transmite? Eu tenho que modificar os hábitos sociais da população, das pessoas, para que elas não sejam acometidas e não sejam contaminadas. Então, todo um movimento, né, está sendo feito, foi feito, está sendo feito e terá que ser feito por mais alguns meses aí, com mais veemência, para a gente poder evitar a disseminação desse vírus. Então, é mudar o comportamento social, né, modificar os determinantes sociais que são agravantes desse processo de transmissão da doença. E daquelas doenças e agravos que não são transmissíveis, a primeira coisa é o conhecimento, né, de múltiplos fatores que vão causar essas doenças. Porque, vamos supor, a obesidade, que é uma doença não transmissível, ela é uma doença multifatorial. A gente tem vários fatores que podem, né, desencadear essa doença. Ninguém é obeso por uma razão só, né? Quando você encontra uma pessoa obesa, ou ela já tem comorbidades causadas pela obesidade, né? E ela também traz causas dessa obesidade. Então, eu tenho que entender como que esses fatores interagem entre si para poder tratar essa doença. Monitorar as doenças e agravos, né? E qual é o índice de adoecimento e morte na população, identificar
identificar quais são os fatores de risco e determinantes sociais, biológicos, ambientais, relacionados ao estilo de vida dessas pessoas que estão sendo acometidas por essa doença. E, para todas duas, o mais importante é o quê? Educação em saúde. E esse é o nosso papel enquanto profissionais da área da saúde. A gente precisa trabalhar, né, a educação em saúde, porque só a partir de uma população educada a gente vai conseguir controlar, né, os níveis de disseminação das doenças, né? E aí a gente vê também, né, a questão da violência no Brasil, né? Também que é um agravo não transmissível, mas que a gente tem assim múltiplas causas, né? Várias questões que envolvem culturais, econômicas, as relações sociais de poder e dominação, né? E o que a gente vê é que no Brasil existe um impacto muito grande da violência, né? Mas que também existem estratégias específicas e coordenadas que promovem transformações, né, nas principais abordagens e principalmente na disseminação de uma cultura de paz, né? Mudança de valores, o respeito acima de tudo, né? E aí eu preciso também que o meu profissional de saúde esteja capacitado para identificar quais são os sinais e sintomas da violência, para reconhecer a vulnerabilidade de determinada população, para notificar, né, e monitorar esse local, essa família que tem sofrido, encaminhar as vítimas para uma rede de proteção e trabalhar a prevenção da ocorrência de novas situações, né? Principalmente promovendo essa cultura da paz, né? A gente sabe que o risco e a vulnerabilidade também colocam a pessoa numa situação de agravo, né? E o risco ele pode ser individual, social ou programática e institucional, né? E aí são várias as questões que vão envolver esse risco, essa vulnerabilidade, né? No âmbito individual, a gente tem a idade, o sexo, o estilo de vida, os hábitos podem contribuir para maior exposição a eventos de violência. Na questão social, as relações entre gêneros, raças sociais, as gerações, né, o que a gente tem encontrado muitos conflitos aí ultimamente, da estrutura econômica, jurídica, política da sociedade, então nem se fala, né? E na questão da institucional, serviços e recursos que vão permitir, né, a superação dessa vulnerabilidade pela população, né? E, principalmente, eu entender que a vulnerabilidade coloca a pessoa numa situação de risco. E eu tenho que entender que algumas condições vão agravar a situação daquela pessoa, vão colocá-la em vulnerabilidade e em risco. E, para isso, eu preciso conhecer cada vez mais com quem eu estou trabalhando para que eu atenda, né, de uma forma totalitária essa população. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, gente? Não? Alguém conseguiu resolver a atividade? Agora, partindo para a atividade de aula, a atividade 1. Alguém conseguiu resolver? Alguém tentou? Não? Ninguém? Ninguém quer se manifestar? Todo mundo quietinho? Ninguém vai falar, gente? Todo mundo quietinho desse jeito? Mas vocês estão me ouvindo, né? Hello? Alto e claro.
Graças a Deus, porque eu fiquei com medo agora. Bom, então a gente Tô tem ouvindo aí... também. Tô ouvindo. Ah, então tá bom. As doenças, lá na situação problema, não sei se eu pedi vocês para que tivessem com ela em mãos, então a gente tem aí, olha, a situação problema para vocês resolverem na atividade de aula 1. As doenças e agravos não transmissíveis são decorrentes da aumentação da complexidade, da industrialização, da urbanização, que tem resultado em aumento da desigualdade social, da violência, da poluição, do sedentarismo, da alimentação inadequada e do tabagismo. Nós sabemos que, para se estabelecer as medidas de prevenção e controle de doenças transmissíveis, deve-se conhecer o agente etiológico, o modo de transmissão e o hospedeiro humano e o meio ambiente. Nas doenças e agravos não transmissíveis, o desafio é ainda maior, porque são múltiplos os fatores que interagem entre si, o que exige monitoramento constante das condições de saúde, de adoecimento e de morte da população em seus diferentes grupos. Na Unidade Básica de Saúde, onde a Mariana atua, os indicadores de saúde apontam para um elevado número de doenças e agravos não transmissíveis, de todos os tipos, como as doenças do aparelho circulatório, neoplasias, diabetes e outras doenças e agravos provocados por fatores externos, como os acidentes e violências. Para minimizar a incidência dessas doenças e agravos não transmissíveis, nós sabemos da importância de se estabelecer práticas de educação em saúde. Cite uma situação envolvendo as doenças e agravos não transmissíveis e como você, futuro profissional da área da saúde, pode realizar a promoção da saúde, desenvolvendo ações junto com a comunidade. E aí? Vocês precisam identificar uma doença ou agravo não transmissível. E quais são as intervenções necessárias para minimizar os danos, né, ou a ocorrência nessa comunidade? Vamos puxar para nós. Pode falar. Eu estava pesquisando sobre as doenças e aí teve uma diferença entre a doença e agravos não transmissíveis e as doenças crônicas não transmissíveis. Elas realmente são diferentes? Alguma tem alguma mais importância que a outra? Uma apresenta mais doenças do que a outra? Não entendi muito bem qual foi a colocação desse Dante do DCNT. Então, as DANTES, elas são as DCNTs, entendeu? É uma nova nomenclatura para eu poder incluir os agravos de saúde também. Porque quando eu falava doenças crônicas não transmissíveis, eu estava entendendo só aquelas do aparelho circulatório, a diabetes, a obesidade, a desnutrição, a hipertensão. Então, você concorda comigo que eu não colocava aí a violência, os acidentes, a situação de risco e vulnerabilidade não entravam aí nas DCNTs? Os agravos foram tipo um acréscimo, né? Exatamente, aí virou doenças e agravos não transmissíveis. Então, é a mesma coisa, que é uma nova nomenclatura para DCNTs. Tá, entendi. Obrigada. Nada. E aí, alguém tem um exemplo para a gente aí? Vamos fazer junto. Alguém cita um exemplo aí de doença ou agravo não transmissível? Puxa para a gente. Hipertensão arterial sistêmica. Então, vamos lá, falar da hipertensão. Então, nessa situação, a gente precisa identificar uma DANTE. Então, a gente identificou a hipertensão arterial sistêmica. Tá? O que eu posso, então, né, educar a população para que haja um controle e uma menor incidência da hipertensão arterial? Incentivando a alimentação saudável, né, hábitos de vida saudável, a prática de exercícios físicos regularmente e incentivando que as pessoas diminuam ou cortem, né, a quantidade de sal e gordura.
Dependendo do grau que essa doença tiver, ele vai ter que cortar mesmo, né? Não dá nem para ficar. Ele vai ter que usar sais... Nossa, fugiu o nome agora. Sal de ervas, né? Que é usar os temperos para poder substituir o sal na alimentação o máximo possível. É isso aí, ó. A Fabienne deu um exemplo e já preencheu. Quem quer dar outro exemplo? Outra Dante. E a gente montar o que precisa fazer. Coloquei a obesidade. A obesidade. Legal. Então, outra Dante. Foi a Fran que falou? Não, eu ia falar agora. No caso, a diabetes também. Tá, quem falou foi a Cris? Foi eu. Tá, então vamos falar da Cris primeiro, a obesidade, depois a gente fala da Fran com a diabetes. A obesidade, então, Cris, vamos construir juntas? A Dante que você escolheu foi a obesidade. Como é que você promoveria a saúde dentro desse grupo para reduzir a incidência da obesidade e promover, né, uma perda de peso nessa população? O que você poderia fazer? Eu coloquei aqui, tipo assim, um projeto, né, que os órgãos de saúde poderiam ser projetos enviando os municípios que precisam também desse projeto. Aí eu coloquei que, né, eles estariam aqui uma equipe multidisciplinar para ser avaliada pelos médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física, famílias que se encontram em atividade social, e a equipe, em parceria com outros órgãos municipal, estadual e privada, poderia estar realizando a construção de restaurantes populares, ambientes de lazer, né, e também com atendimento médico, nutricionista, fisioterapeuta e também com os profissionais de educação física. E para que essa população, né, possa ter suas alimentações balanceadas e o atendimento por essa equipe multidisciplinar. Olha, deu muita interferência aqui para eu ouvir sua resposta. Mas não ouvi nada. O pouco que eu consegui ouvir, eu entendi que você, através de uma equipe multidisciplinar, promoveria ações de saúde na área da alimentação, na área de educação física, é isso? Promovendo... Isso mesmo. O pouco que eu consegui ouvir, a sua resposta foi excelente, muito bem elaborada, principalmente porque pensar e envolver toda a equipe multidisciplinar nas suas ações. Não só você como nutricionista, né? Mas envolver toda a equipe. Excelente. Isso mesmo. Fran, vamos construir sua resposta agora? Vem cá. Abre seu microfone, Fran. Aí, abriu? Agora sim. Apertei aqui, achei que tinha aberto, mas não foi, não. Não, foi então, não. No caso, né, da diabetes, né, eu acho que também até pegando todos os outros exemplos que já foram dados, né, eu acho que você, primeiro, fazendo uma triagem dessas pessoas que têm cada um com o seu tipo, né, de doença, vamos dizer assim, a partir daí, né, você juntar uma equipe, né, como a Cris falou, também não consegui entender muito bem, mas você deu um resumo aí da situação que ela colocou, e montar, né, vamos dizer assim, fazer já um plano de ações para essas doenças. No caso, igual a diabetes, que é uma doença hereditária, né, já promover, né, junto, né, com a família, né, dessas pessoas que já foram identificadas, e já fazer um plano de ação de prevenção, né? Porque se é uma doença hereditária, então provavelmente outras pessoas vão desenvolver. Então, o que fazer para que esse cidadão ele não desenvolva essa doença, de fazer uma prevenção, né?
Porque, igual no caso, usando um exemplo lá na minha família, então, tem pessoas que têm problemas de hipertensão. Aí, quer dizer, eu já sabendo disso, eu já tomo os cuidados para que eu não desenvolva essa hipertensão. Então, esse trabalho de orientação, você também fazer o cuidado, não é o cuidado, vamos dizer assim, fazer a ação é porque fugiu a palavra agora, de monitorar, vamos dizer. Você já descobriu que a pessoa tem essa doença, agora a gente, né, vai monitorar, a gente vai cuidar, vamos dizer, dessa pessoa. Então, você já tem um histórico, a pessoa já se cuida, né? Você já tomou um remédio, né? Você não se cuida, você não toma um remédio ainda, então vamos encaminhar para o especialista, para o profissional, para que a partir daqui, né, você possa, né, se cuidar, né, com essa doença, né? Algo nesse sentido. Porque tem muitas pessoas que elas sabem o problema que tem, e às vezes elas não dão importância, né? Então, tipo, eu tenho problema de pressão alta, mas e daí? Tá, não tem problema. Às vezes nem ela sabe a gravidade do que ela tem. Então, você dando essa instrução, você orientando dessa importância, poxa, você precisa tratar, né? Vamos orientar, fazer a pessoa saber a real situação que ela está. Eu acho que isso é um trabalho, né, junto com outros profissionais também, envolver os outros profissionais que possam estar ajudando, né, nessa situação, né, vai completar esse trabalho, né, da saúde, né, fugiu a palavra aqui agora, né, do que a gente está estudando agora, que é a primeira Da palavra. educação em saúde. Isso aí, né, mais ou menos nesse sentido. Bom, pessoal, mais alguém quer falar? Nós estamos caminhando para o final, né? Estamos caminhando para o final do nosso encontro. Mais alguém quer falar? Quer fazer Professora, algum tipo rapidinho. Claro! Aqui, é mais uma opinião sua, mas eu acho que cabe bem esse assunto sobre educação à saúde, né? A nutrição, ela é uma porta de entrada positiva, ou negativa, no caso, né? Porque pode trazer a hipertensão, a diabetes, o colesterol alto, enfim. Mas ela também é uma porta de entrada positiva, porque tem muitos alimentos que podem evitar e até mesmo combater essas comorbidades. O que a senhora acha da implementação um pouco mais forte dos tratamentos naturopáticos e fitoterápicos? Você falou da macrobiótica? Deu uma interferência assim? Não. Você falou o quê? Da introdução de plantas e frutas, hortaliças na medicina. Olha só, impulsionar uma alimentação mais natural possível, isso é o nosso trabalho como nutricionista. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar na live ontem, porque para mim deu uma travadinha aqui, eu não consegui ver quem estava entrando, mas a gente até comentava disso, a questão do descasque mais do desembalamento. Então, assim, quanto mais natural for a sua alimentação, com certeza melhor será o aporte de nutrientes que você vai ter. Com relação aos fitoterápicos, eu já preciso ter um pouquinho mais de cuidado, porque não é qualquer paciente que eu tenho que dar, porque apesar de ser um tratamento homeopático, ele tem os seus efeitos também, né? Então, assim, eu preciso ter, né, um estudo muito sério desse meu paciente, porque eu não posso oferecer fitoterápico para qualquer paciente. Porque, apesar, né, como a gente colocou, apesar de ser homeopático, ele tem seus efeitos colaterais também, né? E pode acarretar em alguns problemas. É claro que, com certeza, se eu puder tratar com fitoterápico, eu vou preferir 1000 vezes do que com alopático. Isso aí você não tenha dúvidas disso.
né? Mas eu ainda vejo assim, um pouquinho de reserva, né? E se você for para essa área, você precisa ter uma boa pós-graduação e estar bem inteirada dessa área de fitoterapia. Até porque, para você atender com fitoterapia, você precisa ter um curso de especialização. O CFN exige isso de você. Mais alguém? Eu estou vendo que tem gente que levantou a mão aqui. Vânia, posso falar? Pode. De novo? Madalena, só pedir, Madalena, fecha seu microfone para gente, que está dando interferência. Professora Vânia? Oi. Oi, Você é a fecha... Lara aqui. Ah, tá, agora apareceu a Lara. A Madalena, não estou vendo se ela Professora já fechou. Vânia. Isso, Madalena, obrigada. A senhora, como nutricionista, né, já formada, já dona do saber, né, vários estudos, a senhora entende a questão de ser não só a pessoa, vamos dar o exemplo assim, independente se ela tem o diabetes, né, ou ela é obesa, ou ela é hipertensa, a senhora entende a questão familiar de ser, vamos dizer, um acompanhamento, ao invés só desta pessoa em si, que já tem um agravo, de ter uma importância também para a família, porque eu entendo, assim, eu penso que se é uma questão de alimentação e essa pessoa já está já se tornou uma hipertensão, ela já não seria... outras pessoas possivelmente, se não tiver uma alimentação, né, um hábito que não seja legal, não seriam essas pessoas as próximas a ser hipertensas? Lara, é pertinente a sua colocação e eu te digo, com toda a minha experiência, que você nunca vai conseguir tratar uma pessoa se você não tratar a família. Você não vai conseguir tratar uma pessoa só dessa casa se a família toda não entrar com ela nesse tratamento. Principalmente no que diz respeito à hipertensão e obesidade, hipertensão e diabetes. Por quê? São mudanças comportamentais, né, e que todo mundo pode abraçar essas mudanças, né? Elas não são difíceis, né, para a família se adequar, né? E é muito importante para o paciente que ele tenha esse apoio familiar. Então, assim, na maioria das vezes, a gente chama alguém da família para conversar junto, né? Principalmente se for um adolescente, né? Se for um casal, né? A gente sempre procura que a esposa traga o marido para a gente poder conversar com ele, para tentar fazer essa mudança alimentar dentro da casa dele, no seio familiar, porque, com certeza, sozinho ele não vai conseguir. Né? É muito difícil você conseguir tratar uma pessoa só. Por exemplo, um adolescente que vai consultar, né, que está com risco de obesidade, e você pede a ele para não comer fritura, para não comer excesso de açúcar, mas a mãe dele só faz um café meladinho. O que mais rola na casa dele é banana frita, batata frita e linguiça. Tudo quanto é refeição tem esses três alimentos, sempre fritos, né? Nada muito cozido. Lá ninguém é adepto do assado. Então, fica difícil para esse adolescente fazer, né, cumprir a dieta que você está propondo para ele. Então, com certeza, a família tem que estar envolvida nesse tratamento. E tem que entender a importância dessa mudança de hábitos. Por quê? Quando a família está enganjada junto com o paciente, ela vai entender que isso vai fazer bem para ela também. Que reduzir o açúcar, que reduzir o sal da alimentação, isso vai trazer benefício para ela também, para toda a família, não é só para a pessoa que naquele momento está sendo acometida de uma doença. Ok? Mais alguém? Eu, Vânia. Fala para mim. Veja bem, existe, eu não sei, né, igual no caso, né, nos PSFs, igual no caso aqui de Cachoeiro tem
lá o Centro Municipal de Saúde, com várias especialidades. Eu, pelo menos, tenho conhecimento de algumas, no caso, essas especialidades mais importantes, vamos dizer assim, clínico geral, né, ginecologia, né, essas especialidades, vamos dizer assim, que seriam mais fundamentais. No caso da nutrição, né, tem essa especialidade, vamos dizer, disponível para a população, porque, assim, igual eu falei, eu não tenho conhecimento. Mas eu sei que normalmente nos postos de saúde, né, não tem, né? Normalmente é um clínico, é um ginecologista que atende ali. Porque às vezes tem a necessidade, igual a gente já falou, né, dessas doenças, da hipertensão, da diabetes, da obesidade. E às vezes eu acho que é uma especialidade que seria muito importante, né, e que ela não é usada. Porque você vai lá, né, diagnostica algum desses casos, mas aí como que vai fazer essa manutenção, essa prevenção, se você não tem um especialista? Aí, às vezes, a pessoa ela não tem condição de fazer um tratamento particular, de procurar um nutricionista para dar continuidade, né, a essa prevenção, a esse tratamento. Aí eu queria saber se você sabe se existe, né, se tem a nutrição, né, disponível, né, no caso, para a população, ou se, no caso, teria que fazer isso mesmo. Eu preciso e eu tenho que procurar um tratamento particular, porque não está disponível no SUS, não está disponível, né, no sistema público. Tem sim, no sistema público. Lá no Centro Regional de Especialidades, tem nutricionista para poder atender. Se houver o encaminhamento para nutricionista, vai ter nutricionista para atender, sim. Lá no Centro Regional de Especialidades. Tem sim. Não pode deixar de ter na rede a nutricionista. Professora. É porque eu não tinha, né, o conhecimento, então eu achava que no caso realmente não tinha. Então, que é uma coisa que eu acho muito, né, importante, porque senão, tipo, não tem, vamos dizer assim, fundamento, uma profissão que é tão importante, que faz um acompanhamento de várias doenças, né, não está disponível na rede pública. Inclusive, quando a gente faz o contato e o contrato de estágio com a prefeitura, normalmente a gente pega também as UBS para poder atender, Unidade Básica de Saúde, entendeu? E alguns programas de saúde da família também, né? Estrutura de saúde da família, estratégia, nossa, até eu achar o nome, é UBS ou ESF, porque mudou tanto. A gente trabalha em algumas ESF também, que tem esse atendimento, né? Normalmente, quando a gente tem... no meu era mais por conhecimento, porque eu conhecia as pessoas, sabia que elas tinham mente aberta e que gostavam, né, desse tipo de atendimento lá, porque ajudava bastante, e que a gente tem a oportunidade de trabalhar, né, junto com essa equipe. No Centro Municipal de Saúde também tem nutricionista atendendo, né, que ele funcionava ali em frente à Consolação, agora está de reforma, né, mas ali também tem no atendimento ali. Ok, obrigada. Okay. Alguém mais? Ô, Vânia, aqui fala também que, dentre os agravos dessas dantes, está incluso acidentes e violência. Como nós, nutricionistas, podemos ajudar em casos de violência? Bom, aí na assistência à vítima, não é? E o que a gente pode fazer é ajudá-la no caso dela querer oferecer denúncia, né? A gente não pode denunciar por ninguém, apesar de existir uma corrente favorável, mas não está no nosso papel fazer isso. O que a gente pode fazer é o quê? Uma assistência a essa pessoa. Falar, olha, você não acha que você está tomando tombo de escada demais, não?
né? Você não acha que você tem tropeçado demais no tapete na sua casa, escorregado no banheiro, né? Vamos cuidar desse tapete que está te tropeçando, dessa escada que está te derrubando, né? Desse escorregão, desse banheiro que está fazendo você escorregar tanto. Quer dizer, você mostrar para ela também, eu acho assim, a gente tem que dar sinais para essas pessoas de que as desculpas não estão colando mais e que daqui a pouco, o que ela vai esperar? Né? Ela vai esperar a morte para se descobrir tudo? Então, assim, eu acho que a primeira coisa assim, muito importante é estimular essa pessoa a sair da dependência, porque na maioria das vezes a violência está ligada à dependência, principalmente econômica. Então, promover, né, que essa mulher procure, que você, como profissional da saúde que detectou isso, encaminhe essa mulher para uma Secretaria de Desenvolvimento Social, sabe? Encaminha essa mulher para uma rede que vai entender isso e que vai ter, né, um aporte melhor para poder cuidar desse assunto, porque isso aí realmente não está na nossa alçada. Entendi, bacana, obrigada. Professora, só um último comentário. Fala para mim. Mais um comentário, só para quem estiver precisando e para poderem auxiliar os outros também. O governo ele tem um programa chamado Hiperdia. Não sei se já ouviram falar, ou se a senhora mesmo já ouviu falar. Toda que é um UBS sistema do e ESS SUS. tem. Uhum. Isso, que é um sistema do SUS mesmo, que ele tem o objetivo de realizar o cadastro de quem possui hipertensão arterial ou diabetes mellitus, ou ambos, né? E ele auxilia os pacientes, né? Oferecendo um tratamento, uma atenção maior. Verdade. O Hiperdia é um programa que super funciona, que é muito legal para a gente, como nutricionista, trabalhar nele. Além disso, a gente tem o grupo de gestantes, a gente tem o grupo do tabagismo, a gente tem o grupo da melhoridade, entendeu? Então, assim, junto com o fisioterapeuta, trabalhar na melhoridade junto com o fisioterapeuta é um trabalho lindíssimo que a gente faz. Eu fazia lá na UBS do Amaral. A gente vai fazer junto, com certeza. Vamos voltar para lá. Alan, você quer falar? Aham. Fala pra mim. Uma pergunta. Você falou aí o pessoal falou do problema cardíaco, diabetes e tal. Tipo, a gente sabe que a obesidade infantil, a cada ano que se passa, só aumenta, né? E, por exemplo, se eu sou nutricionista e vem uma criança bem gordinha para me atender e tudo mais, eu devo pedir exames cardíacos e de sangue, essas coisas do tipo? Eu posso pedir para saber o que passar e o que não passar? Alan, a princípio, no tratamento da criança, a gente não faz estímulo nenhum com nenhum tipo de medicamento, tá? Sim. Então, assim, é claro que os exames de sangue, eles são imprescindíveis, porque você tem que entender como é que está o colesterol, como é que está a glicose dessa criança, entendeu? Isso tudo você vai ter que pedir. Só que nós não temos autonomia para pedir esses exames. Quando essa criança chega para a gente através da rede municipal, quer seja se você estiver atendendo no centro municipal, se você estiver atendendo numa UBS, ou se você estiver atendendo lá no centro de regionalidades, essa criança já vai chegar com esses exames para você, porque ela não vai vir procurando um nutricionista de cara. Normalmente, ela passou por um clínico, um médico, entendeu? E aí, esse médico clínico passou ela para você. Então, quando ela vem para sua consulta, ela já vem, o prontuário dela vem junto. E aí, você, no prontuário, já vê os resultados dos exames dela. Caso você queira um exame adicional, o que você vai fazer? Você vai fazer um requerimento para o médico da estratégia da família, que está atendendo com você ali, e ele vai pedir para você esse complemento de exame laboratorial. Mas é imprescindível pedir. Agora, na questão de medicação, mesmo seja fitoterápico, suplementação, aí é uma coisa bem assim, esse estudo tem que ser feito muito
muito sério, né? Até porque medicação, fisioterápico não está indicado para criança, né? No caso, a suplementação sim, mas aí também vai depender do grau, né, de acometimento da saúde dessa criança. Entendi, Ivone. Obrigado. O que falou isso me deu essa dúvida. Tudo bem. Vânia, É isso eu de aí. novo. Eu de novo, rapidinho. Igual no caso referente aos programas, né, de educação em saúde. A gente, enquanto nutricionista, poxa, eu pensei em uma coisa, algum programa, alguma palestra, alguma coisa para fazer. Como que funciona isso? A gente tem um órgão específico para estar procurando? É dentro da própria unidade que a gente, né, procura para a gente autorizar para fazer isso? Como que funciona isso? Você está me dizendo como profissional formado? Isso, como Como que profissional. Eu trabalho numa unidade de saúde, eu quero fazer um programa, né, de prevenção, eu quero fazer uma palestra, alguma coisa, né? Como que eu vou fazer isso, né? Qual órgão que eu procuro Se você dentro da trabalha numa unidade? unidade básica de saúde, minha filha, você pode ter certeza que a primeira coisa que vão te dar são esses programas para você tomar conta. É hiperdia, gestantes, tabagismo e melhor idade. Você pode ter certeza que você vai estar enganjada e envolvida até a alma nesses programas. Entendeu? E aí você vai promover palestras, você vai promover encontros, né? Você vai promover degustações, entendeu? Você vai promover oficinas, workshops com essas pessoas. Com certeza, trabalhando lá, você não precisa de autorização de ninguém. Você precisa só de uma equipe enganjada, né? E do seu engajamento também, porque tem muita gente que trabalha e não gosta de fazer isso, então não faz. Né? É responsável pelo grupo, mas ela não faz busca ativa, ela fica com demanda espontânea. Né? A busca ativa, você vai atrás do paciente. E tem muita gente que não gosta desse tipo de trabalho, então ela prefere a demanda espontânea, o paciente vir procurar, entendeu? Mas tanto uma unidade de saúde é o que você mais vai se envolver. Então, nesses programas, né, de promoção da saúde e nesse tipo de trabalho. Entendi, que aí a partir do momento que eu já estou, né, trabalhando na unidade, eu vou ter a liberdade de estar fazendo esses trabalhos. Com certeza. Às vezes, nesse bairro que você está trabalhando, a diretora de uma escola vem te procurar para você promover palestras com as crianças, os adolescentes da escola. Né? Nesse bairro próximo dele, tem um lar de longa permanência de idosos, eles vêm te procurar para você fazer um trabalho lá também com eles, entendeu? Que estiver perto ali da estratégia de saúde da família ou da unidade básica de saúde, com certeza vai abranger ali o seu trabalho junto com a agente comunitário de saúde. Não, beleza, então, obrigada. Mais alguém? Nós estamos caminhando para o encerramento desse nosso encontro e eu queria agradecer. Oi? Boa noite. Oi, fala. Pode falar. Pode falar. Professora, boa noite. Igual eu estava falando em relação, o pessoal estava falando em relação de um nutricionista no hospital. Há pouco tempo, eu passei por uma cirurgia, foi até em Cachoeiro, que eu fui às pressas, né? Tive que fazer uma cirurgia de apendicite. E acabou que na hora da cirurgia eles viram que eu precisava também fazer uma de vesícula e me fizeram as duas cirurgias juntas. Uhum. E assim que eu saí da cirurgia, no outro dia já me liberaram, porque o hospital de Cachoeira já estava superlotado, né? Eu perguntei em questão de alimentação, o que eu precisava, o que eu podia comer. Ah, normal, você pode comer o que você quiser, tudo. Nossa, eu quase morri. Eu acho que nessa parte o hospital peca, sabe? Em não ter um acompanhamento de um nutricionista na hora de dar a alta para o paciente. Por quê? Devido a essas duas cirurgias que eu fiz, eu peguei uma síndrome do intestino irritado. Eu nem sabia que existia isso. E quem descobriu isso foi a nutricionista. Eu tive que ir no particular, entendeu? Porque tudo que eu comia eu passava mal, tudo, mas tudo mesmo. Fui em vários clínicos,
Fui em vários médicos e ninguém resolvia meu problema. Só me passava remédio, 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 nada. Aí a nutricionista descobriu que eu estava com uma síndrome do intestino irritado e me passou a tal da dieta de FODMAP. É isso? Aí depende da estratégia que ela está usando. Então, mas foi o que me curou. Então, assim, Rose, muito me assusta esse seu depoimento, porque eu trabalhei no setor de nutrição da Santa Casa como coordenadora de estágio, né? Não como funcionária da Santa Casa. E a gente tinha todo um protocolo para a alta do paciente, entendeu? O paciente entrou com síndrome metabólica, tinha a orientação para isso. Fez cirurgia cardiovascular, tinha a orientação, ele saía com essa orientação. Assim, muito me assusta você ter saído do hospital sem essas orientações. Também não sei se foi na Santa Casa que você fez, porque lá eu conheço... Foi na Santa Casa. Pois e lá eu conheço, assim, todo o setor de nutrição e sei que eles têm os protocolos prontos para entregar na mão do paciente. Então, assim, muito me assusta isso ter acontecido com você. Realmente não é uma conduta correta, tá? Porque o correto é o paciente estar de alta, o nutricionista vai até o paciente e entrega o protocolo de alta dele alimentar, tá? Não, o que aconteceu com você não é corriqueiro, foi uma situação atípica. Então, porque, olha, pelo que eu passei, eu falo assim, que se, graças a Deus, foi até uma amiga minha que falou assim, vai no nutricionista, porque às vezes não é nem em relação à sua medicação, é a medicação e a alimentação, é alguma coisa que você está comendo que está te fazendo mal. Porque a dor que eu sentia era assim, como se fosse uma hemorroida, era uma coisa muito séria, entendeu? E a cirurgia da vesícula, ela tem uma dieta toda especial, nunca então, poderia ter ainda mais eu passei por uma cirurgia. Não. Né? E um mês antes, eu ainda tinha um protocolo que não foi cumprido com você, e isso aí foge da normalidade do hospital. Tá? Então, e eu ainda comuniquei o médico antes da cirurgia que eu tinha um mês antes, certinho, eu tinha passado pela perca de uma gestação de 4 meses. Eu estava saindo de um resguardo onde eu entrei na operação, entendeu? Então, eu achei assim, graças a Deus eu pude pagar particular, né? Ir no nutricionista, resolver meu problema. Mas e aquelas pessoas que não têm o acesso, né? Com certeza, eu sofri. Aí, todo mundo que operava de vesícula, eu ligava para saber se a pessoa estava sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo. Porque eu não tinha explicação daquilo, entendeu? Então, por isso que eu falei, quando eu vi falando em relação de ter um nutricionista, eu achei que... Eu achei não, né? Eu acho, né? Que é o correto pelo que eu passei. Não, e lá tem uma equipe muito boa e não é pequena, tá? Né? Então, eu que não tive sorte, então. Infelizmente não. Alan, você ainda quer falar? Sua mãozinha está levantada? Alan? Está dormindo já. Não, é que eu esqueci de abaixar mesmo, mas está suave. Então tá. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que foi muito bom, né, a gente se encontrar, para a gente conversar, é bom esse bate-papo, né, é bom a gente trocar ideias, e para a gente poder se inteirar dos assuntos, e como eu falei no início, para vocês irem com mais segurança para a prova. Eu queria, foi bom que deu para matar um pouquinho da saudade, eu ouvi as vozes, ver uns roxinhos que tiveram a coragem de abrir a câmera aqui, mas foi legal, né? Agradeço a vocês a participação, e eu já queria deixar o nosso próximo encontro marcado. A gente pode marcar para segunda-feira o nosso próximo encontro? Podemos? Segunda tá muito cima, não, Vânia? Não, porque vocês já assistiram a teleaula 2. Senão a gente não vai conseguir cumprir até a prova de vocês no dia 8, não é isso? Dia 9. Dia 9, né? E tem Isso. uma prova, e dia 2, que é a prova de empreendedorismo? Eu acho que é dia 1º. Dia 1º? Eu confundo sempre, eu nunca sei se eles estão começando a semana ou estão pulando um dia. Aí eu nunca consigo falar primeiro a data.
A de empreendedorismo vai ser dia 2, que dia 2 é na terça. Então, Só uma pergunta, vão ser digital também as provas? sim, vão ser Ah, sim. digital, tá? Tá E bom. aí, o que eu queria? Para a gente poder terminar até o dia. A prova de vocês é 8/6, né? 9/6, né? A gente terminar. Por isso que eu queria, assim, que a gente desse uma agilizada, porque, na verdade, hoje era para eu estar resolvendo a teleaula 2, e eu estou resolvendo a teleaula 1, estou resolvendo a atividade 1, né? Vocês já assistiram a teleaula 2, né? E na terça-feira já entra a 3, né? Aí ficaria para a próxima segunda. Ó, por mim, pode ser na segunda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar lá no grupo e a gente vê se a maioria dá para participar na segunda e a gente faz na segunda, tá bom? Legal. Beleza. Aqui, Vânia, só mais uma dúvida. Com relação à prova, que vai ser no caso do dia 9. No dia 9 a gente não terminou a matéria. Aí, é isso mesmo? Terminou, sim. Porque no caso... Vocês estão porque indo a para a prova... teleaula 3? Já. Então, mas não são 4 teleaulas? Hoje, essa semana, vocês assistiram a 2. Isso. Aí, no caso, no dia 2 vai ser a terceira. No dia 2? É. Não, gente, hoje não é 21. Ah, não, tá certo. Calma Dia aí. 26 é a terceira, dia 2 dia é a 26. Ah, tá certo. Eu que me perdi aqui, tá certo. Eu fiz Tá? confusão aqui no calendário, não, perdão. Ah, legal. Então, ó, tchauzinho para vocês, bom final de semana. Fiquem em casa se puderem. Se tiverem que sair, usem máscara, né? Vamos Meu respeitar sonho. quem tem que trabalhar para a gente, né? Então, vamos ficar em casa para quem tem que trabalhar e trabalhar para a gente, viu? Então, quem puder, fique em casa. Não podendo ficar em casa, se tiver que trabalhar, faça todos os seus cuidados. E para você que tiver que ir na rua, usa máscara, tá? Por você, por mim, por todos nós, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau, Vânia. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau, Flora. Tchau, Beijão. pessoal. Boa noite. Tchau.